que o que a gente tem percebido muito é a questão da conversa entre empresários, né? Então, quando o empresário começa a perceber que você, enquanto contador, está propiciando a ele mais trabalhos que vai lhe render mais tempo para trabalhar, quando ele for conversar com outro colega empresário, fala, não, mas o meu contador me ofereceu, o seu não, quer dizer, ele começa, inclusive, a dar valor para você e É isso aí. aumentar naturalmente, né? Então nós voltamos na questão do prato limpo, né? Então, do mesmo jeito que ninguém indica um restaurante porque o prato é limpo, ninguém vai indicar um contador. Imagine a conversa, que difícil que seria. Dois amigos conversando, dois empresários, um dizendo para o outro, olha, você devia procurar meu contador, porque ele faz tudo direitinho. Aí o outro responde, ah, mas o meu também faz tudo direitinho. Então, não tem motivo indicar porque faz tudo direitinho. Agora, outra conversa diferente. Você devia procurar meu contador, porque olha, ele me ajuda na emissão das notas, ele compra vale transporte, vale refeição para mim, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Puxa, ele te ajuda em tudo isso, então eu também quero um contador assim. Então a gente começa a ter uma percepção de valor, professor Valdir e meus amigos, maior por parte do cliente. Valor que sempre esteve na profissão contábil, mas que o cliente não era capaz de perceber, ainda que eu pusesse numa lista de coisas que eu faço para ele. Ele olha rapidamente e não nota aquilo, porque eu preciso relembrá-lo nessa conversa daquelas necessidades e daqueles desejos. Né? Se a gente pudesse usar uma outra analogia, por exemplo, nessa questão de valor também, que eu acho que é uma outra analogia interessante para nós pensarmos, né? Olha só o que acontece. Há algum tempo atrás, eu diria que uns 3 anos atrás, começou um movimento que causou muita reação por parte do segmento de contabilidade, que era um movimento de empresas que ofereciam o serviço de abertura de empresa de graça. Então começaram a aparecer por aí em vários lugares, né, movimento nacional, empresas oferecendo abertura de empresa de graça, não cobram horário nenhum para abrir a sua empresa. E muitos contadores, muitos colegas nossos, começaram a se movimentar, professor Valdir e meus amigos, numa direção de repúdia a essa atitude de não cobrar honorários para abrir empresa. Então se dizia com frequência coisas como que absurdo, isso é um desrespeito à profissão, isso é um aviltamento, isso é um rebaixamento do profissional que se oferece para fazer isso. Então, uma reação mesmo de repúdia de grande parte dos profissionais de contabilidade, que eu compreendo e respeito. Mas eu queria pedir agora para os nossos colegas contadores aqui, por um momento apenas, se desapegarem dessa posição fixa e pensarem comigo como o cliente olha um processo de abertura de empresa. De que maneira o cliente vê o processo de abertura de empresa. Então, seria preciso que por um momento você fosse capaz de deixar de pensar como contador e pensar como um cliente que quer abrir uma empresa. Né? Então, esse cliente procura você e diz, quero abrir uma empresa. E aí você diz, ótimo, o que você vai fazer? Ah, eu vou comercializar canecas, olha, desse tipo de caneca aqui. Tá bom, então você me dá, por favor, seu RG, seu CPF, comprovante de residência, contrato de locação, dou ali uma lista de documentos que ele precisa, ele me traz aquela lista. Eu, hoje em dia é assim, né? Preencho um formulário eletrônico, uso um contrato social padrão. Se ele tiver esse CPF, já uso o próprio CPF para dar encaminhamento lá pelo Redsim. Sai CNPJ, eu entrego para ele e digo, olha, boa sorte, vai ser feliz, tomara que dê tudo certo. Sob o olhar deste cliente, me desculpem, eu de verdade quero provocar, né? Por isso que trago. Eu fiz um pouco mais, ou talvez nem nada mais, do que um despachante faria. Preenchi formulários e entreguei os papéis para ele. Somente isso. Né? Então, no olhar desse cliente, tem pouquíssimo valor naquilo que eu fiz. Um despachante, na cabeça dele, poderia fazer a mesma coisa que eu fiz. Né? Agora, uma análise diferente. O cliente veio, me procurou e disse, olha, eu quero comercializar canecas assim. Eu digo, peraí, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Ou se for online, me dá um minuto aqui, vamos conversar. Por que você escolheu fazer canecas? Que experiência você tem nessa área? Da onde virá o dinheiro para financiar o início das operações da empresa? Você já fez um orçamento para pensar nisso? Quanto é que vai custar? As primeiras canecas, as coisas que você precisa? Você já fez essa análise? Não, eu não fiz, mas eu tenho lá, sei lá, uns 50 mil guardados, ou uns 100 mil, ou 1 milhão, seja lá o número que ele tiver, eu tenho esse dinheiro guardado, vai dar. Eu disse, bom, mas pouco ou muito, precisa fazer um plano para saber se isso vai dar certo ou não, né? Como é que você vai distribuir? Para que tipo de público você vai vender?
Qual é o diferencial que a sua caneca tem? Por que eu compraria uma caneca sua e não uma caneca que o teu concorrente vende? Você já fez um plano de negócios pensando, por exemplo, em marketing, distribuição, em armazenamento, nos fornecedores? E mais, enquanto a empresa não estiver no ponto de equilíbrio, como é que você vai pagar suas contas pessoais? Como é que você vai equilibrar a tua família? Você é casado, tem filhos? Como é que é isso? Ou você é casada, tem filhos? Como é que é essa história? Como é que você vai organizar a tua família? Então eu começo a provocar no cliente, no sujeito que quer abrir uma empresa, uma reação de reflexão maior. Ele diz, é verdade, tem perguntas aí que eu não sei responder. E aí ele percebe, fala, tá bem, preencher os formulários e abrir a empresa é uma ação que para ele é mecânica. Mas quando o professor Valdir me chama, me faz todas essas questões e se oferece para me ajudar a pensar nisso, isso tem muito valor. Porque eu poderia, por exemplo, nele, pegar né? porque eu poderia pegar, por Despertando. exemplo, os meus 50 mil ou os meus 100 mil, ou a minha economia de uma vida e pôr numa empresa e acabar com todo o meu dinheiro. E o professor Valdir agora está me ensinando a pensar melhor, a não fazer isso de maneira impensada, a programar o que eu farei. Então, vale a pena contratar esse serviço, vale a pena pagar por isso. E esse indivíduo que passou por essa situação que eu acabei de descrever, ainda que ele tenha alguém oferecendo a abertura de graça, ele vai dizer, não, eu prefiro pagar para o professor Valdir o honorário que ele vai me cobrar. Porque eu quero é o valor que ele vai me entregar. Eu não quero um cartão de CNPJ na mão, um número de CNPJ. Eu quero esse valor que o professor Valdir vai me entregar. Só que isso depende dessa paciência de eu me sentar com o cliente e dedicar tempo para o relacionamento com ele.